Oi, crianças, tudo bem? Nós vamos agora para a nossa quarta aula de matemática e nós vamos fazer da página 122 até a página 123 do livro 2, tá bom? Então vamos lá, ó. Na página 122 tá dizendo assim um exercício. Nos degraus de cada escada, escreva o que se pede. Então aqui, ó, na escada vermelha, nós temos a menininha que ela tá falando o quê? Os números que representam as dezenas exatas a partir do 10 em ordem crescente. Então, o que ela está pedindo para que possamos fazer? Ela quer que nós vamos colocando em ordem crescente, que nós colocaremos em ordem crescente, contando a partir do 10. Então, a partir do 10, eu vou colocando os números em ordem crescente. Apenas as dezenas, certo? E aqui nosso amiguinho, ele tá falando que nós vamos fazer aqui de maneira diferente. Ele quer que possamos colocar as centenas em ordem decrescente. Então aqui eu vou colocar as dezenas em crescente e as centenas em ordem decrescente. Então, ele quer que você use centenas exatas. Então, ele te deu o exemplo aqui, ó, do 900 e do 100 aqui embaixo, certo? Então, a partir do 900, eu vou contando em ordem decrescente. A partir do 10, eu vou contando em ordem crescente, tá bom? Isso daqui na página 122. Virei a folha, fui lá para a página 123. Na página 123, ele tá aqui em cima, ó. Ele está falando um pouquinho sobre as maravilhas modernas e ele nos deu o exemplo do Cristo Redentor, que fica localizado lá no Rio de Janeiro, e ele nos mostrou uma curiosidade. Ele falou assim que para chegar até a estátua do Cristo Redentor, nós temos 222 degraus. Imagina, gente, subindo tudo isso, 222 degraus, acho que quando a gente chegar lá em cima, a gente vai estar bem cansado, né? Nós iríamos estar bem cansado. Então, o que ele está pedindo aqui no exercício de baixo? Ele está falando assim, que os números dos quadros representam os 222 degraus. Então, quer dizer que esses números aqui está representando os 222 degraus da escada do Cristo Redentor. O que ele quer que a gente faça aqui, que possamos fazer aqui nessa atividade? Ele está falando assim, ó, contando de 5 em 5, pinte na tabela a seguir os números dos degraus que você contou para aproximar-se da estátua. Então, o que nós temos que fazer? O que nós vamos fazer? Ó, observe aqui, ó, a primeira coluna. Vocês conseguem observar que o final dessa primeira coluna termina tudo com o número 1? Certo? Então, ele está pedindo para que você observe qual dessas colunas aqui, ela pode ser contada de 5 em 5, entendeu? Então, ó, usando, ó, essa daqui, essa é a coluna que nós podemos contar de 1 em 1. Só que tem uma coluna que nós podemos contar de 5 em 5. Então, ele está pedindo para você, nesse quadro aqui, identificar qual é a coluna que podemos contar de 5 em 5, tá bom? E aí, vamos virar lá na página 124. Na página 124, começa com o exercício do B, a continuação desse daqui, que está falando assim. Quais foram os algarismos que você pintou na coluna que tem algarismo 5 na unidade? Então, ó, vamos lembrar de novo, vamos voltar um pouquinho aqui e vamos lembrar um pouquinho sobre centena, dezena e unidade. Então, ó, aqui, ó, eu sei que aqui, ó, esses números aqui, ó, os últimos aqui, eles são unidade. Esses números aqui, ó, a partir do 11 até o 90, eu sei que são dezenas. Aí, ó, continuei aqui, ó, na coluninha do meio, ó.
tudo dezena. E esses números a partir do 100, eu sei que eles são centenas. Então, ele tá te perguntando o que no exercício B? Ele tá perguntando assim, ó. Quais das colunas que tem algarismo 5 nas unidades? Então, você vai escrever aqui qual é a coluna que só tem de unidade, o último número lá, 5. Aí você vai escrever quais são os números que representa isso. Então, vamos supor, tem lá na coluna tal, tem o 5, e eu vou escrevendo aqui, tá bom? No exercício C, ele tá falando o quê? Observe a coluna que tem início como número 10. Então, eu vou lá vou voltar na página anterior, vou olhar todos os inícios aqui e vou achar qual é a coluna que tem o início 10, que o primeiro número aqui de cima seja 10. Aí eu volto lá, ele continua me perguntando. Ele fala assim, ó. Que coincidência há na formação dos números dessa coluna? Então, você vai voltar lá na coluna e vai procurar o que eles são semelhantes nessa coluna. O que essa coluna tem toda de semelhante? O que ela tem toda de igual? Lembra que a professora falou da coluna número 1? Que na coluna número 1, o final dela tinha sempre número 1. O último número da unidade era sempre número 1. Nessa coluna de número 10, qual será a coincidência? O que será que tem de diferente nessa coluna? Aliás, diferente não, que todos os números têm iguais, certo? Você vai observar e vai escrever aqui no C. No D, retome a tabela da página anterior e pinte os números que se encontram na 9ª linha, usando lápis de cor amarela. Copie os números pintados em ordem decrescente. Então, eu vou lá, ó. Ele pediu para eu contar, ó, a 9ª linha. Então, eu vou contar aqui 9 linhas, eu vou achar qual é a linha de número 9 e vou pintar de amarelo. Assim é coluna, assim é linha, certo? Então, eu vou achar qual é a 9ª linha e eu vou pintar de amarelo. Depois que eu pintei de amarelo, volto na página 124 e vou escrever quais são os números que eu pintei de amarelo em ordem crescente, entendeu? Então, vamos lá, ó. A prova vai repetir. Encontre a 9ª linha e pinte usando o lápis de cor amarelo. E agora copie os números pintados em ordem crescente, certo? Aqui embaixo ele tá falando um pouquinho diferente, ó. Pinte na tabela a linha 12ª. Então, quer dizer, a linha de número 12... Eu vou procurar aqui na tabela a linha número 12, a 12ª, e vou pintar usando a cor laranja. Então, eu vou contar as linhas aqui, vou achar qual é a 12ª, vou pintar de cor laranja. Depois que eu pintei de cor laranja, volto aqui na página 124 e continuo. Copie os números pintados em ordem decrescente. Então, eu vou copiar aqui na minha lição em ordem decrescente, certo? Virei